Olá, está no ar, Sala de Visitas. Hoje, um convidado super especial aqui em nossos estúdios, né? Que é também indicado pelo nosso presidente da Fundação Padre Anchieta, nosso presidente da TV Cultura, José Maluf. Ele fala muito bem do Oséias, que é o nosso convidado de hoje. Oséias Gomes. Ele é empresário, consultor, CEO da Odonto Excellent Franchise, fundador da Alliance Startup, e de outras várias empresas. É especialista em gestão, mentor de empreendedores, autor de best-seller, que vamos conhecer aqui também, e palestrante. E para conhecer um pouquinho, antes de ele falar um pouco, vamos ver a sua história. Nascido na pequena cidade de Carambeí, no interior do Paraná, em 23 de agosto de 1971, Oséias Gomes é filho de pais agricultores e, desde cedo, ajudou sua família nos trabalhos da roça. Com uma vida simples e sem muitas perspectivas, aos 9 anos ele estudava e, fazendo todo o trabalho da fazenda, já sonhava em ser alguém na vida, mesmo sendo desmotivado pelas irmãs. Um dia eu vou ser alguém na vida. Deixa de ser bobo, Oséias. Nós é filho de pobre. Para de sonhar, Pia. Aos 15 anos, decidiu morar com os tios na cidade de Telêmaco Borba para estudar e buscar novas oportunidades. Mesmo com medo e contra a vontade dos pais, ele decide ir embora, já que sua família era muito pobre e ele queria mais. Morando com os tios, Oséias trabalhava e em todas as horas livres investia seu tempo em estudar. Espera aí, rapaz, você não vai jantar, não? Não, tia, que eu preciso muito estudar. Deixa eu lá. Mas tanto esse piá tá estudando agora? Com muita dedicação aos estudos, aos 17 anos, Oséias trabalhou como office boy no antigo Banco Bamerindos, e em 3 anos no banco, se tornou gerente de negócios. Formou-se em administração de empresas e, já um gestor com experiência, saiu do banco, se especializou em ser um consultor de negócios. Abriu sua própria empresa e, depois de conhecer o mercado da odontologia, montou uma clínica que foi crescendo e expandiu, se tornando uma das maiores franquias odontológicas do país. A Odonto Excellence Franchising hoje tem mais de 1.300 unidades pelo Brasil, América Latina e continente africano, e é conhecida pela sua solidez e metodologia de sucesso, abrindo uma nova franquia a cada 48 horas. E ele não para por aí. Oséias também inaugurou a Lions Startups, uma sede moderna para hospedar mais de 400 empresas com muita tecnologia. Empresário, gestor e mentor de negócios, Oséias Gomes tem como propósito conduzir o maior número de pessoas a encurtarem o caminho do sucesso e já ajudou centenas de famílias a prosperarem e a desenvolverem sua mentalidade empreendedora.
Bom, essa é uma bela história que vocês conheceram aí no vídeo. E eu quero agora ouvir um pouquinho do Oséias Gomes, da sua expectativa de vida, um pouquinho da sua história aqui, dele mesmo próprio, aqui em nossos estúdios. Oséias Gomes, prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Peters. Nós temos aqui uma série de temas e pautas que a gente conversou previamente, mas uma delas é empreendedorismo, né? E essa é a pauta principal do nosso encontro de hoje. Nos fale um pouco sobre isso. Peters, como vocês viram a minha história, eu sempre digo que eu sou um empresário emergente. Se eu fosse fazer um filme, se eu fosse dar um título para a minha história, seria um filme Não Tenho Nada a Perder, né? Porque alguém que sai do cabo da enxada, alguém que vem de uma vida, uma família muito humilde, como eu vim, eu sempre tenho dito isso, que os meus pais me deram tudo o que eu sou, mas não me deram nada que eu tenho. Então temos uma família, vem de uma família muito aconchegante, muito amorosa. Os nossos pais já se foram, mas somos bastante irmãos e a gente está sempre aninhado, está sempre junto, né? Porque nossos pais ensinaram isso para nós. Pois bem, e o sentimento que tomou conta de mim foi inconformismo. Foi não me conformar com o estado, com o momento que estava vivendo. Hoje nós temos uma bandeira para levantar em nome disso, chamado empreendedorismo. Mas na época a gente talvez não tinha exatamente como chamar isso. Falar em empreendedorismo na década de... Isso lá em 86 aproximadamente, não se falava sobre isso. A gente procurava um bom emprego, né? E quando eu entrei, eu fui para uma cidade, saí de uma cidadezinha do interior do Paraná, que eu morava com os meus pais, trabalhando na roça, né? Eu fui para uma cidade vizinha onde moravam os meus tios, chamado Telêmaco Borba, né? Onde fica a Clabin. Sim. E lá eu entrei, o meu primeiro trabalho foi de pacoteiro de mercado, depois de frentista de posto de gasolina, depois entrei como office boy do banco e tive uma carreira meteórica, cheguei a gerente do banco e depois, como vocês viram aí, eu deixei da minha carreira bancária para me tornar empreendedor. Montei uma empresa de consultoria e comecei a prestar consultorias para empresas. Só que eu percebi que às vezes a gente confronta muito com o ego de CEOs, de presidentes de empresa, que às vezes nos contratam mais para massagear o ego do presidente da empresa do que poder falar as verdades, pivotar empresas, analisar as empresas. Eu percebi que aquilo não estava me dando uma satisfação plena. E eu conheci um amigo que tinha um consultório odontológico. Claro que estou falando do meu primeiro e maior empreendimento que eu tenho até hoje, que é a Odonto Excellence Franchise. E nós estávamos em um happy hour no final do dia. Ele disse: Oséias, eu tenho o meu consultório, mas ele não vai bem. Eu tinha tirado alguns diazinhos de férias. Eu disse para ele: eu vou dar uma olhadinha no seu consultório. Ah, mas eu não posso te pagar. Eu falei: não tem problema. Eu tinha acabado de construir uma casa e ele me disse: mas o que você quer? Eu vou dar um presente para a sua casa. Eu falei: ok, me dá uma mesa de sinuca. Até alguns dias atrás eu palestrei aqui num evento que está tendo agora de inovação, Wiki, alguma coisa assim, de inovação. E o tema do evento da minha palestra foi de uma mesa de bilhar a um negócio bilionário, né? Legal. Enfim, e eu fui fazer aquele trabalho para ele e eu percebi que havia uma oportunidade. Existe uma máxima que diz que em todo negócio existe uma lacuna. E nesta lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. Depende qual é a sua ótica, qual é o preparo mental que você tem para isso. Pois bem, eu percebi a oportunidade. E percebendo a oportunidade, aquela oportunidade, eu comecei a prestar atenção de forma diferente. Aí ele disse para mim assim: Oséias, vamos montar um consultório em Ponta Grossa? Vamos te dar uma participação de 15%. Enfim, daí eu ganhei no primeiro consultório, eu ganhei essa participação de 15%. E comecei a empreender no mundo da odontologia. Até no meu último livro, Empreenda pelos Princípios Bíblicos, eu botei lá o meu primeiro salário
que eu tenho isso em um livro-ato até hoje, que foi dia, se não me engano, dia 30 de agosto, foi de R$ 289, dia 30 de agosto de 2002, de R$ 289. Hoje essa empresa é uma empresa que vende 10 milhões por dia, e o ano passado vendeu 3,3 bi no ano ao Odonto Excelência. Que história, hein? Nós estamos aqui com a tua presença, Zé, nós somos uma empresa de educação, uma instituição de ensino renomada, uma das maiores instituições de ensino no país hoje, o Grupo Uninter. E a gente traz esses cases de sucesso, né, para também mostrar ao nosso aluno, né, alguns segredos, se é que a gente pode falar assim, né? Você tem algum segredo para nos falar do segredo do sucesso que você fez? Qual é o princípio básico de você empreender com sucesso? Você podia nos falar um pouco? Empreender com sucesso é um dos princípios basilares do empreendedorismo, é a gente se preparar. É se preparar. É ter as nossas habilidades técnicas de conhecimento é fundamental. Porque oportunidade, Peters, todos nós temos. Peter Drucker, o pai da administração moderna, que não é tão moderna assim, já até faleceu, um americano, ele deixou disse, um legado, né? Deixou um legado muito grande. Ele disse, não tenha pena de um homem que passou dos 45 anos de idade e não construiu nada. Pode ter certeza que ele teve muitas oportunidades e não soube aproveitá-las. Então, a gente se manter preparado para as oportunidades é muito importante. Isso me faz lembrar de um comentário que inclusive está no meu livro Negócio Escalável. Eu estava em uma palestra, eu finalizei uma palestra em São Paulo, com umas 2.000 pessoas aproximadamente. Aquele final de palestra é muita foto, muito autógrafo, enfim. E chegou uma pessoa ali perto de mim e disse, Oséias, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pois não. Olha, eu quero compartilhar a minha história com você. Eu disse para aquele empresário, falei, agora eu não posso, olha a quantidade de pessoas que tem aqui, a fila está grande para que eu possa atendê-los. E ele continuou insistindo. Eu falei, então você vai falando, eu vou autografando, fazendo foto, e a gente vai batendo um papo aqui. Ele começou a narrativa, dizendo, Oséias, eu sou empresário da área de segurança, porque eu trabalhei nessa área durante muitos anos, e eu estava tendo um grande sucesso como empresário na área de segurança. Aí um dos meus contratantes decidiu construir um galpão, um empreendimento, e perguntou se eu não queria fazer aquela construção civil. E eu achei que a oportunidade era muito boa, eu aceitei fazer isso. Contratei uma pessoa do mercado que entendia do assunto, desculpe, porém, a pessoa me roubou, desviou produtos, enfim, aquela coisa toda. Eu falei, daí? Falou assim, ô professor Oséias, posso te fazer uma pergunta? Você já ouviu dizer que a oportunidade é um cavalo encilhado que passa em nossa frente? Eu tenho uma mente rápida, eu olhei para ele e falei, sim, já ouvi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu autografando livros, disse para ele, mas você sabe andar a cavalo? Ele disse, não sei. Eu falei, tá aí, por isso que você caiu do cavalo. Por isso que você caiu do cavalo. Quando eu falei isso, eu percebi que nasceu uma analogia importante. Bom, a gente só pode atrair para si a oportunidade quando a gente está preparado para aquela oportunidade. Tem cavalo encilhado. Uma analogia interessante. Tem cavalos encilhados que passam em nossa frente que eles não são para nós, são para outras pessoas que já aprenderam a andar em cima daquele cavalo. Não adianta montar que vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Então o que eu posso dizer para os alunos é isso. Mantenham-se preparados para que quando a oportunidade chegar, seja a sua vez. Muito bom. Eu acho que deu uma mensagem muito interessante, até porque o nosso presidente sempre fala, olha, o ensino ele tem que estar voltado para o mercado de trabalho, né? Que raios é isso de ensino? Ensino que se você não prepara o teu aluno para o mercado de trabalho, é uma preocupação muito como instituição nossa, da Uninter, como instituição de ensino, preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Então você já está nos dando aqui um caminho, né?
Eu venho de um modelo de ensino, eu estudei em escolas públicas, né? Uma escola municipal, inclusive, em Carambeí. Depois fui para Telêmaco Borba, continuei estudando em escolas públicas, mas o nível de dedicação que eu tive foi muito grande. Hoje é diferente. Hoje, os alunos da Uninter, por exemplo, têm a facilidade de estudar de casa, né? Eu, na minha época, Peters, eu saía de Telêmaco Borba, eu vinha a Ponta Grossa, na faculdade de Facrei, para estudar. Todos os dias nós compramos uma Kombi em 9, 10 pessoas, e a gente fazia esse percurso todos os dias, vindo e voltando durante 4, 5 anos. Hoje com as IAs, com as tecnologias artificiais, com as capacidades, essa democracia, essa facilidade que as instituições de ensino, né, como a Uninter fez, de levar o ensino dentro de casa para as pessoas, essa facilidade as pessoas não se preparam se elas não quiserem. Porque o propósito, por exemplo, que tem a instituição como a Uninter é de realmente levar facilidade. Uhum. Mas as pessoas precisam entender que facilidade não é banalidade. Às vezes as pessoas, porque vê certa facilidade, elas não dão o devido valor que tem que ser dado. O fato de um aluno estar estudando dentro de casa, ele está ali no aconchego familiar, a distração não pode acontecer. Ele precisa dizer assim, olha, eu preciso levar a sério o meu momento de ensino, o meu tempo de didatismo, eu preciso compreender, porque isso é o que vai fundamentar as nossas vidas. Ô Zé, você acha que as pessoas às vezes olham para mim, Peter, e dizem assim, ô Zé, você dá a impressão que o Zé não tem tempo para sorrir, não tem tempo para assistir um filme, para comer uma pipoca, para não fazer nada. Porque você existe como diz o italiano, o prazer Domenico De Masi, né? Fala, seu ócio criativo. Né? O prazer de não fazer nada. Isso é gostoso. Agora, nós precisamos reservar um tempo, sim, para nós desenvolver os nossos skills, as nossas habilidades, realmente, para que possamos ser incluídos no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, ele não teme mais apenas um diploma. O mercado de trabalho está indo atrás de pessoas realmente preparadas, com habilidades verdadeiras, pessoas que realmente buscam a formação, ter realmente relevância naquilo que elas estão fazendo. E aí você fala em ensinar e capacitar e de repente você começou a escrever, né? Virou um grande escritor, best-seller, cinco best-sellers, ou vamos falar sobre os 3 principais, né? Vamos falar um pouco sobre teu viés aí de escritor. Como é que surgiu tudo isso? Pedro, é o seguinte, eu sempre digo que escrever é a gente escalar amor. Porque nenhum escritor ele ganha dinheiro com livros, pelo menos não hoje mais. Claro que desenvolve brand, desenvolve marca, o seu nome, enfim. Mas o tempo que a gente leva para pesquisar, se aprofundar em alguns conteúdos, e a gente põe em um livro, e você vê as pessoas que leem o livro, transformam suas vidas, é muito importante. Por que um livro se torna um best-seller? O livro ele tem que se tornar um best-seller, e para que ele para ter uma vida longa, ele tem que se tornar um long-seller. Quer dizer, o livro tem 3 fases. O livro tem que ser comprado, o livro tem que ser lido e ele tem que ser indicado. São 3 fases importantes. Vamos pegar o meu primeiro livro, Gestão Fácil. Gestão Fácil é um livro que eu já lancei há aproximadamente 7 anos. Esse livro... Foi o primeiro? O primeiro livro. Até hoje ele vende muito. Vende muito, muito esse livro. Por quê? Porque tem muitas histórias que têm relevância para o mercado. Tem coisas que estão no livro, dos quais já mudou, até o meu pensamento já não é mais esse. Mas tem muitas histórias legais. Só que é você compilar tudo aquilo que você entende, que você pesquisa, que você cria, porque o escritor ele precisa desenvolver diretrizes de gestão, de pensamentos, linhas de trabalho, de core de empresa. E eu fiz isso. E eu vejo até hoje, enquanto pessoas que já passando no pedágio e
Tava aquele momento de... Tava travado, tava parado o trânsito. E veio uma pessoa ali que tava dando instrução. Falei, o senhor não é o Oséias? Eu falei assim, olha, eu li seu livro, Gestão Fácil, coisa e tal. E é bacana. Todos os dias eu recebo centenas de testemunhos de pessoas nas redes sociais que transformaram as suas vidas. Eu não vou dizer que as pessoas que leem os meus livros, eles não vão errar, mas eles vão errar menos. Porque existe, Peter, duas formas da gente se conectar às pessoas. Ou através do encorajamento, ou através da influência. Quando a gente se conecta apenas através do encorajamento, é quando eu digo, faça o que eu estou falando. E não estou dizendo que isso não seja uma verdade. Pode ser uma técnica. Agora, quando eu digo, faça o que eu estou fazendo, daí é influência. Porque a influência, ela parte daquilo que eu faço e não daquilo que eu falo. Correto? Então, os meus livros, eles são livros que contêm conteúdos dos quais eu vivo. Eu vivo no dia a dia em minhas empresas. O Gestão Fácil, por exemplo, por que eu lancei o livro Gestão Fácil? Eu lancei porque algo me incomodava no mercado, ouvindo uma retórica dos empreendedores mais tradicionais aí do mercado, dizendo assim, uma bandeira, eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. Quem já não ouviu esta frase? Acho que todos nós já ouvimos, né? É claro que enquanto um negócio está sendo tracionado, está sendo estruturado, às vezes é necessário trabalhar até mais do que 15 horas. Mas isso não pode fazer parte da vida. Se isso é o padrão de sucesso, tem uma coisa errada. Não vale a pena. Porque sucesso é equilíbrio. Sucesso é equilíbrio. Alguém que vai trabalhar 15 horas durante uma vida toda, ele vai perder saúde, não vai ter tempo de fazer uma academia, não vai ter tempo de cuidar de si, não vai ter tempo de aprender coisas novas, porque ele passou muito tempo só trabalhando. Fazer uma leitura com uma mente descansada. Eu, por exemplo, as minhas maiores criações que eu faço não é nas minhas salas de reuniões. É lá no meu... Eu tenho um resort em Ponta Grossa, que eu vou lá para aquele meu refúgio, e é lá que, com a mente livre, descansada, sem pressão nenhuma, que eu crio os meus cases de sucesso. A pessoa que trabalha 15 horas talvez não veja os filhos crescer, não tenha tempo para a família, para a esposa, para os filhos, não tenha tempo para os amigos. Enfim, onde está o equilíbrio da vida? Então, isso eu não gosto dessa frase. Aí eu entendi que não é o tanto que a gente trabalha que faz a gente ter sucesso, mas é a forma como nós trabalhamos que faz com que nós tenhamos sucesso. Aí eu entendi, eu lancei o livro Gestão Fácil. E hoje, isso, impressionantemente, isso vem cada dia concretizando ainda mais essa minha fala. Porque hoje nós sabemos que o mundo, o homem, o humano, ele anda de mãos dadas com o robô. Quer dizer, quem mais trabalha hoje não somos nós humanos, são os robôs, são as IAs. Hoje você prepara um aplicativo e você dispara um conteúdo, chega para milhares de pessoas que não precisa ninguém fazer isso. Isso é automático. Então, é gerar facilidades. O que eu venho trazendo hoje, dizendo assim, nada que é complexo vai criar escala. Nada que é complexo vai tornar genial para o mercado. Por isso eu lancei o livro Gestão Fácil. E quando a minha empresa, a Odonto Excelência, se desenvolveu muito, cresceu, se tornou a maior franquia odontológica do Brasil, é claro que as pessoas começaram a se aproximar de mim e perguntando, Zé, o que eu faço? Como que eu faço para escalar um negócio? Como que eu faço para fazer crescer um negócio? Aí você lançou negócios escalonáveis. Aí eu lancei o negócio escaláveis. Né? Por quê? Porque, novamente, eu vim tentando levar a minha palavra de forma viralizante, quase que epidêmica, no mundo dos negócios, para que as pessoas pudessem se abastecer desses conteúdos, né? Nutrir as suas mentes com esses conteúdos dos quais eu apliquei em minha vida. Né? Esse foi o meu segundo livro, que também se tornou um grande best-seller. E o terceiro, que eu fiquei impressionado com o título, né? Que me deu vontade de ler. Qual foi o terceiro? Empreenda pelos princípios bíblicos. Né? Bíblicos.
Eu estava no podcast com o Celso Portioli, que é o embaixador da minha marca, da Odonto Excelência. Mas fazendo um podcast, ele me fez uma pergunta muito interessante. Zé, por que, se você é cristão desde muito pequenininhos, que meus pais se converteram ao cristianismo aí, protestante, a partir do que cristão, hoje 86% do país né? Sendo ele católico ou evangélico, eles são cristãos. Então meu livro fala com 86% da população brasileira, já começa por aí. Né? O Portioli perguntou para mim, por que você não começou por esse livro? Aí eu respondi para ele, Portioli, é que eu não queria que as pessoas vissem eu como um escritor de livro religioso. Então, por isso, no mundo empreendedor, eu já lancei Gestão Fácil, Negócio Escalável, e agora, de maneira filosófica, eu lancei o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Claro que eu sou um estudioso da Bíblia, já li a Bíblia mais de 28 vezes, pelo menos 10 vezes eu devo ter lido estudando versículo por versículo. Acho o livro mais completo do mundo. Acho não. A minha opinião é o que menos vale aqui. Ele é o livro mais completo que nós temos no mundo hoje. O que nós precisarmos da nossa vida está dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu vim trazendo esse livro de maneira bastante filosófica, mostrando para as pessoas que é possível construir riqueza baseado na Bíblia Sagrada. Mostrando textos que às vezes as pessoas usam de maneira isolada. Nós sabemos que as pessoas parece que nunca deixaram unir muito bem as duas coisas, né? Riqueza com religião. Né? E quando na verdade as duas coisas se confundem bastante, porque a Bíblia fala sobre isso. Né? A minha mensagem principal do livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos está no livro de Jó, que diz assim, o teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. O que eu quero falar com isso? Eu quero trazer, acalmar essa animosidade de muitos empreendedores que às vezes começam a empreender um negócio já dizendo assim, aliás, no mundo das startups aonde eu vivo hoje, agora parou um pouquinho de tanto a gente falar sobre esse assunto, sobre esse tema, mas um menino lá, vinha alguém estruturava uma empresa e dizia assim, essa empresa será um unicórnio. O que é uma empresa unicórnio? Uma empresa que vale 1 bi. Gente, uma empresa vale 1 bi? Claro, tem empresas que chegaram a valer 1 bi dentro de 1 ano de história, claro que sim. Mas isso não é padrão. Então a gente tem que entender que o processo precisa acontecer no mundo empresarial. Nós precisamos entender, inclusive, de etapas. Bernardinho se apropriou de uma frase que Michael Jordan escreveu, que diz assim, o desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Olha que interessante. O desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. O que está dizendo? O meio é mais importante do que o fim, porque o fim é resultado do meio. E quando nós falamos de etapa, é muito interessante isso, que o próprio Deus nos ensina isso. Deus é o maior arquiteto do universo, é o maior empreendedor que a história conhece. É o próprio Deus, é o Criador. Só que quando nós olhamos lá no livro da criação, a Bíblia nos mostra que primeiro começa, e no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus começa a construir o mundo. Depois que ele constrói uma parte do mundo, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. O que é essa palavra? Viu Deus que era bom. Isso é validação. A gente na vida empreendedora, nós precisamos construir um pouco, validar, construir mais uma parte, validar. E Deus fez isso. Aí Deus constrói mais uma parte, Deus fez isso 6 vezes. 6 vezes. Deus faz mais uma parte e Deus dá a impressão que Deus sai do lado de fora, ele cruza os braços, ele olha para tudo que ele criou e diz assim, é bom. Aí Deus cria mais uma parte, Deus sai, analisa e viu Deus que era bom. Fez isso por 5 vezes. Na 6ª vez, que no 7º dia ele descansou, e viu Deus que tudo que ele havia criado era muito bom.
foi quando ele destampou a champanhe, né? Foi quando ele brindou o sucesso de tudo que ele havia criado. Mas perceba que ele não fez isso uma única vez. Viu Deus que era bom, 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 e depois viu Deus que era muito bom. Isso é validação que ele foi fazendo. Olha o nível de exemplo que nós temos com o próprio Criador. É para que nós entendamos que as pessoas não podem querer construir as coisas tudo do dia para a noite. As pessoas chegam para mim e dizem assim, Oséias, eu estou construindo uma franquia, eu já estruturei muitas franquias no Brasil e eu vejo muitos empreendedores, olha, eu estou lançando essa franquia, eu quero ter 1000 franquias. Querido, pense em ter as primeiras 50. Depois pense em ter os primeiros 100. A hora que atingir 100, pense em chegar aos 200. Quando chegar aos 200, valide os 200. Pense nos 300. A gente pode pensar em ter 1000. Deve ter um objetivo final, sonho grande, como disse o Jorge Lemo, né? Do que escreveu o livro Um Sonho Grande. Só que todo sonho grande tem que ser modular. A gente tem que modular os nossos sonhos, os nossos projetos. Então eu vim escrevendo esse livro mostrando para as pessoas, por exemplo, textos isolados, entendidos dentro da Bíblia. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Quando a pessoa lê isso isoladamente, primeiro que não estamos falando aí de agulha de costurar, né? Que as pessoas imaginam, alguns pensam que aí fala de uma agulha de costurar. Não. Quando nós vamos buscar o contexto teológico e o contexto histórico, é que na chegada das cidades havia alguns portais que pareciam uma agulha assim, de pedra, que era feito. E o camelo vinha carregado, o transporte era feito através de camelos. E quando chegava a hora de entrar para dentro da cidade, muitas vezes ele tinha que se ajoelhar. O camelo tem essa facilidade de se ajoelhar para poder passar para dentro. E alguns camelos, e isso era uma coisa muito difícil, que às vezes demorava muito tempo para que aquilo acontecesse. Mas acontecia. Então essa analogia, quando fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar, é porque nós precisamos voltar no entendimento da Bíblia, nos livros sinópticos da Bíblia Sagrada, que os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, que diz assim, você não pode adorar a 2 senhores. Você precisa desprezar um e adorar o outro. Aí, no versículo seguinte, já diz assim, você precisa desprezar o dinheiro para poder adorar a Deus. Então, Deus está deixando claro que você não pode ter 2 deuses na tua vida. Deus e o dinheiro. Você precisa desprezar o dinheiro para ter Deus como Deus. Ah, mas nós não podemos levar a palavra desprezar do dinheiro ao pé da letra. Você tem que desprezar se você estiver colocando... Priorizar, né? Você tem que desprezar se você estiver colocando ele no valor ao ponto de como se fosse o próprio Deus. Agora, se nós reconhecermos, tanto é que os 2 maiores mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro é isso. Mas o amar a Deus sobre todas as coisas é o seguinte, viu? Nem teus amigos, nem você está acima de você amar o próprio Deus. Primeiro você ama a Deus, depois você ama você. Quer dizer, a pessoa tem que entender o seguinte, o dinheiro é para ser teu servo e você é para servir a Deus. Então nós temos que entender a conotação da Bíblia, o que é que ela está... Porque a Bíblia se completa. Aonde a gente ler da Bíblia, ela se completa. As pessoas falam... eu até brinco, dizendo assim, se hoje o apóstolo Paulo estivesse entre nós, ele seria um dos maiores coaches da atualidade. Por mais que a palavra coach seja usada de maneira, às vezes, até banalizada, mas a palavra coach significa ajudar pessoas em sua vida profissional, em sua vida pessoal, dar instruções a pessoas. Então a palavra coach é isso. Talvez você fale assim, mas apóstolo Paulo nunca seria um coach. Olha quem foi Paulo. Mas a palavra coach significa isso. Capacitar. Capacitar pessoas, instruir pessoas. E o apóstolo Paulo fala em Romanos, por exemplo, uma das maiores lições para a vida empreendedora. Sejam firmes e constante, sempre abundante. O que é alguém firme? É alguém que é decisivo, que tomou uma decisão verdadeira. Não está em cima do muro. O que é ser constante? Tem gente que ele fica igualzinho uma gangorra. Um dia ele está aqui, outro dia ele está aqui. Um dia está aqui, outro dia está aqui. Voltando a usar a palavra de Peter Drucker,
ele diz assim, ó, grande parte daquilo que nós construímos na vida não é daquilo que nós sabemos, mas sim daquilo que nós somos. Quer dizer, a estabilidade do homem fala muito alto em toda a sua história, da vida empreendedora, da sua vida como pai, como esposo, como família, como amigos. E ele diz assim, sejam constantes. Sabe o que quer dizer isso? Na doença, constância. No elogio, constância. Eu já vi muitos homens caírem por causa do elogio. Na adversidade, constância. Na bonança, não perca o foco. Não se distraia. Constância. E a terceira regra, linda, maravilhosa. Sejam sempre... seja abundante. O que é ser abundante? Na abundância falta energia? Na abundância falta conhecimento? Na abundância falta criatividade? Na abundância falta criatividade? Na abundância falta integridade? Na abundância falta amor? Na abundância falta empatia? Na abundância falta propósito bem definido? Claro que não. Quer dizer, viu, você tem que ser abundante, sabe? Porque tem algumas palavras da Bíblia que nós temos que atualizar para o nosso linguajar de hoje. Não estou dizendo que a Bíblia, não estou dizendo que foi falado há algum tempo atrás e que a Bíblia é ultrapassada, muito pelo contrário. Nós temos que atualizar algumas palavras, porque as nomenclaturas vão mudando. Né? A interpretação. Quando ele fala sejam abundante, ele está dizendo hoje numa palavra muito mais moderna nos dias de hoje. O apóstolo Paulo está dizendo, sejam intensos em tudo que vocês forem fazer. Intensidade. Olha, um aprendizado hoje aqui, né? Mas eu queria... esse livro teve 5 milhões de cópias, né? Os 3 livros juntos, né? Os 3 livros. Os 3. Hoje, juntando os 3 livros, já passou de 5 milhões, de livros vendidos em todo o Brasil. É muito livro vendido. E o próximo? Tá no forno? Tem o próximo. Tem o próximo. A editora, eu sou escritor de carreira, né, da editora Gente, e nós já temos um namoro, um combinado, que o próximo livro será sobre gestão de pessoas. É uma das coisas que foi deixado, é um dos braços que foi deixado um pouquinho para trás. E nós precisamos continuar cuidando desse pilar, porque ele é muito importante dentro das empresas. E o próximo aí é sobre inovação. Vamos falar sobre isso. Bem, você está vendo aqui a nossa entrevista hoje com o nosso convidado especial, o professor Oséias Gomes. Aliás, ele tem uma bela história e está socializando toda essa história para que nós saibamos um pouco dele e do seu aprendizado efetivo para nossas vidas. Então eu vou para um pequeno intervalo, o Kleber aí pode colocar o nosso break e a gente já volta para falar sobre um projeto muito importante que é um projeto social que vamos conhecer aqui de 170 programadores que estão sendo capacitados para o mercado de trabalho. Um projeto social mesmo, muito bonito, em Ponta Grossa. Vamos voltar daqui a pouco. Fique aí. Ei, por que a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter? Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar para falar todos. Será que é porque na Uninter dá para estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já! Uninter.com. No trânsito, qual é o seu rolê? Deixar o carro em casa quando for beber. Respeitar a velocidade, não fazer zigue-zague. Parar no amarelo, delay. No trânsito, qual é o seu rolê? Atravessar na faixa com sinal pra você. E capacete no pedal, jamais esquecer. No trânsito, cada um faz a sua parte. Esse é o rolê. Maio Amarelo, paz no trânsito começa por você. Detran e Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Estamos de volta com o Sala de Visitas e hoje o nosso convidado especial, Oséias Gomes, nos falando aí, nos dando
contando a sua história, que é uma lição de vida também. Bom, nós falamos no primeiro bloco dos projetos sociais, mas antes eu queria que vocês conhecessem esse vídeo do Lions Startup, que fala um pouquinho sobre esse trabalho, e depois a gente volta para cá. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. Uma revolução em tecnologia e inovação, com mais de 6.000 metros quadrados de área construída, situada no coração do Paraná, em um espaço que transborda inovação. É um tatame de negócios que transpira o ecossistema de startups, inspirada nos grandes players de inovação mundial, como Google, Facebook e Apple. Conta com um amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Uma mega estrutura movida a energia limpa. A Lions é um hub de startups e inovação, fundada por quem mais entende de negócio escalável, Oséias Gomes. Lions Startups, ideias que transformam. Belo projeto. Nos fale um pouco sobre ele. Pois bem, eu lancei hoje um centro de inteligência para novas empresas. Quando falamos de startups, nada mais é. O que é startups hoje? São as famosas empresas de garagem que nasceram lá no Vale do Silício, muito voltada para a área de inovação, principalmente na área tecnológica. Não especificamente tem que ser tecnológica, mas a tecnologia está em todos os negócios hoje. E durante toda essa experiência que eu fui tendo como consultor, como empreendedor, muitos sucessos, eu percebi que eu posso ajudar o mercado a criar grandes coisas, grandes negócios, grandes serviços, grandes produtos, enfim, atender a sociedade de uma forma muito mais fácil. Até mesmo porque eu percebo que eu tenho uma facilidade, tenho entre os meus skills, aí eu sou muito soft skills, né? Eu tenho muita facilidade ampla de criar as coisas. Então, partindo para um momento de ideação de um negócio, por exemplo, eu consigo ver coisas que talvez as pessoas não vejam, pelo fato de eu manter a minha mente aquecida, fazendo isso o tempo todo. Às vezes, por causa da experiência, eu não gosto muito da palavra experiência, porque a experiência que a gente tem na nossa vida regressa, ela às vezes não nos ajuda quase nada, às vezes até atrapalha. Zé, mas então para que serve tudo que eu aprendi até hoje? Para nos manter com os motores aquecidos. Porque nós temos que nos destruir todo dia e nos reconstruir novamente. Então nós precisamos entender isso. Eu sempre digo que se o passado não auxiliar o presente e não alavancar o futuro, é melhor que ele tenha todo o respeito do mundo, mas fique lá no Museu da História, guardadinho. Então nós precisamos entender isso. E como eu sou um autodidata, durante a minha vida, algo que eu não comentei aqui ainda, mas mais de quase 30 anos eu estudei, por mais que eu estudei em escolas públicas, fazia administração de empresa na década de 95, era um curso ainda muito iniciante do Brasil, não tinha relevância, nós não sabíamos como falar sobre administração de empresa ainda, então não teve grande aprendizado. Mas tudo que eu sei, eu fui muito um autodidata. Eu sempre busquei muita informação. Durante quase 30 anos, eu cheguei a ler 4 horas e meia por dia de estudo, de autodidatismo. Depois caiu para 2 horas e meia e hoje eu leio em torno de 1 hora e meia por dia ainda. Por que diminuiu esse ritmo? Porque hoje eu escrevo também. Então eu tenho que tirar tempo para pensar, para criar coisas também. Mas enfim, então eu tenho essa habilidade de criar negócios. Isso nos mantém com os motores aquecidos. Aí isso me faz lembrar, inclusive, de uma história que diz que Picasso, determinado dia, ele estava em uma rua no centro da cidade, em uma grande praça, desenhando a caricatura de pessoas. E chegou alguém e disse assim, uma mulher, quanto se cobra para fazer a minha caricatura? Ele falou, $15.000. Sim, mas quanto tempo vai para você fazer? Meia hora.
Ela falou, nossa, mas 15 mil dólares por meia hora. Eu falei, não, senhora, 30 anos e 30 minutos. Entendeu? Quer dizer, o que eu faço hoje com rapidez, mas eu levei muito tempo para ter essa habilidade. Então, hoje, eu posso servir muito na área de ideação de novos negócios. Eu estruturo o negócio com muita facilidade, porque eu me deixo ser moldado para fazer isso. Mas falando de Lion Startups, uma empresa que vocês estão vendo aí, com capacidade de 400, 500 startups em serem incubadas dentro da Lion Startups, eu tive que criar um braço chamado Lions Dev. O que é Lions Dev? O que são devs? São developers, são os programadores, pessoas que se formam em programação. E nós sabemos que na sociedade hoje, as pessoas não estão, as pessoas mais abastadas, que têm mais posse, preferem talvez se formarem em outras faculdades, já mais fazer cursos que são mais tradicionais no mercado. São mais tradicionais. E nós temos hoje uma deficiência muito grande de programadores. Uma estatística que saiu recentemente, que me parece que no final do ano que vem, 2025, nós já vamos ter em torno de um déficit de 500 mil programadores no Brasil. Porque isso é entendível. Se nós pegarmos hoje a internet e olharmos a pesquisa das 10 maiores profissões do futuro, 8 são voltadas para a área cibernética. São internet das coisas, proteção de dados, enfim, tecnologia para o agronegócio, tantas coisas. Então, é voltado para essa área. Então, realmente, hoje, a pessoa que estuda um dev, ele tem que estudar muito e ser pronto. Segundo fator difícil, não tem como um dev estudar no mundo analógico uma profissão que é 100% no digital. E ele se torna para as instituições, às vezes, um pouco caro, porque tem que começar estudando em frente a uma máquina. E uma máquina custa hoje em torno de, sei lá, 7 mil reais e um valor de uma mensalidade de 700 reais. Isso se torna muito difícil. Então, nós tem esse desencaixe. E as instituições de ensino, ela monetizam o quê? Na mensalidade. Por mais que tenha um propósito muito bem definido, se esse curso... E quando nós vamos para a distância, daí nós pegamos, às vezes, pessoas de classe pobre que não têm um computador em casa. Então eu decidi fazer no presencial. E eles vão aprendendo e já vão praticando. Porque eu entendo, inclusive, Peters, que o mundo do aprendizado, ele precisa que as empresas entendam isso, de mãos dadas com as instituições de ensino, que ele precisa ser modular. Aprender e aplica, aprende e aplica, aprende e aplica. Porque imagine, alguém que vai fazer uma faculdade de 5 anos, o que ele aprende no primeiro ano, talvez ele nunca mais estude aquele assunto até o 4º ano. Uma técnica que ele aprende, por exemplo, no primeiro ano, talvez ele vá até o último ano de graduação e não possa aplicar. Quer dizer, leva muito tempo para entregar essa pessoa para o mercado. Ensinar e capacitar. Ensinar e capacitar, por que não? Através do menor aprendiz, as pessoas poderem ter lá 2, 3 horas que as empresas permitam eles realmente ir validando aquilo que eles estão aprendendo na prática. Que aí a pessoa tem a teoria, mas tem o skill da habilidade também. Hoje, só não quero interromper, já interrompendo, a Uninter hoje tem mais de 80, falávamos agora sobre isso, né, anteriormente, mais de 80 aprendiz, né, o menor aprendiz, já se capacitando para o mercado de trabalho. A gente já faz esse trabalho aqui na instituição. Pois então, eu iria falar isso agora porque eu tenho esses dados que vocês me passaram e eu fiquei muito contente, porque realmente esta é a dor nossa no mercado. Que realmente as instituições já vão se preocupando nesta inclusão social, mercadológica do aluno. E na Lions, eu digo que é um projeto 100% social, porque eu, como empresa, eu não cobro por esse curso, são alunos todos de escolas públicas, pessoas que estão estudando hoje, são 170 alunos, eu estava fazendo as contas alguns dias atrás, são 2.720 lanches que eu tenho que pagar todo mês para esses alunos, porque tem que ter a refeição. Todos eles trabalham em frente de um computador, de uma máquina, tem professores, tem coordenadores. Zé, mas se você não ganha aí, onde você vai ganhar?
Eu ganho porque ele é o material, é o capital humano. Sim. É a matéria-prima para que eu possa falar em programação. Então, hoje, o que a gente ouve no Brasil aí, por que falar de inovação no país, Peters? É modinha. Tem muita gente falando sobre inovação. Mas se nós falarmos de inovação, quando não é na área de investimento, mas sim na área realmente da ideação, da estruturação de um negócio, se nós não nos preocuparmos com veemência em formar devs, formar programadores, infelizmente não passa de um discurso leviano sem fundamentação. Esse projeto social, ele precisa de apoio, né? Qual que é, você tinha me falado sobre os apoios que você tem. É nesse projeto que você tem nesse projeto. Esse projeto dentro da Lions, ele está estruturado dentro da Lions, porque, claro, que ali eu tenho interesse de reter para a minha empresa essa mão de obra. Mas nós estamos agora abrindo um grupo de programadores na favela de Paraisópolis, em São Paulo, a maior favela de São Paulo. É um outro projeto já. É um também. outro projeto, que entendi. a mão de obra que vai se formar ali não vem para mim. Uhum. Mas, José, que interesse você tem de formar pessoas se você não vai usufruir dessa mão de obra? Ok, eu preciso estar envolvido nesse ambiente. E transformar vida de pessoas vale mais do que dinheiro. Sim. Vale mais do que qualquer monetização que a gente faça. E olha, Pedro, que dado interessante que saiu agora recentemente, mostrando que, inclusive o IBGE, ele não usava a palavra favela, ele estava usando como se fosse um aglomerado de pessoas que vive de forma desordenada ou desestruturada. Era algo assim que o IBGE estava usando. Mas, recentemente, eles assumiram a palavra favela. Porque a palavra favela não é para denigrir nada. Uhum. Tem mais um contexto cultural por atrás dessa palavra do que outra coisa. Muito diferente do que as pessoas imaginam. Falar de favela é onde está amparado o mundo do crime. Não, claro que tem lá também. Mas tem muitas pessoas do bem. Uhum. Tem muitas famílias lá, pessoas que querem realmente transformar as suas vidas. Olha, você vai em Paraisópolis, por exemplo, eles têm um delivery só deles. Eles têm o e-commerce deles lá dentro. Você vai lá, tem grandes lojas, tem banco lá dentro, tem Magazine Luiza lá dentro, tem grandes players. Tem o Ninter lá dentro. Tem o Ninter lá dentro. Por quê? Nós precisamos estar lá, transformando pessoas. Esse é o propósito, transformar a vida de pessoas. Aí, nesse trabalho, já estamos, inclusive, com o ambiente já reservado, já estamos preparando o ambiente, e lá nós queremos hoje, pelo menos aí, uns 15 parceiros para nos ajudar a pagar os equipamentos, essa alimentação dos alunos, a infraestrutura, professores, enfim. Então seria aí, sei lá quantos empresários aí que estão nos ouvindo, que quiserem nos apoiar, procure o Zé Gomes através das redes sociais. Depois pode deixar o meu telefone, os meus dados aqui. Pode falar que a gente já vai colocar o teu telefone, Zé. Aproveitar agora e colocar Isso, pode botar as redes sociais, o Zé Gomes Oficial. Entra lá e fala, olha, quero fazer uma conexão com o Zéias, porque tem interesse em ser um apoiador desse projeto. Projeto social, sabe por quê? Sabe o que me chama a atenção? Hoje nós fazemos uma pesquisa fora da favela, perguntando, você se considera um empreendedor? Em torno de 20% das pessoas se consideram empreendedoras. Dentro da favela, interessante, mais 57% de todas as pessoas que estão na favela, elas dizem que são empreendedoras. Isso é maravilhoso. São pessoas que querem construir coisas. Sim. São pessoas que querem transformar a vida. Tem esperança. Né? Voltando de novo, usar a palavra do apóstolo Paulo, que ele escreve em Romanos também, dizendo assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pelo poder da mente. Sabe quem que são os empreendedores que vão se destacar? Sabe quem são as pessoas que vão criar história? São pessoas que vivem o inconformismo. São os inconformados. São as pessoas que questionam o estado das coisas hoje para poder melhorar a vida, melhorar a sociedade, melhorar a sua própria família, construir suas próprias riquezas, com riqueza social. São essas pessoas. E olha que bacana, a pesquisa saiu agora recentemente, que na favela 57% das pessoas querem ser empreendedoras. Então, por que não nós, empresários, pegar um pouquinho de cada um de nós
e colocar dentro dessa instituição para poder realmente... E outra coisa, é formar em cursos, o curso de Dev é um curso que a pessoa já sai empregada. Hoje um Dev de nível alto, de nível 3, vamos dizer assim, sênior, acho que é isso que pode se falar, como programador, são pessoas que estão aí com salário de 10 a 15 mil reais. São muito bem pagos. E, aliás, se falar inglês, inclusive, e os Estados Unidos, a China, a Índia, descobrir, estão pagando aí 7, 8 mil dólares por esses profissionais. Então, por que não a gente ajudar essas pessoas a sonhar, a ter uma profissão? Inclusive hoje, quando a gente vai procurar apoio de fundos, de pessoas que vão investir em startups, sabe qual é a primeira pergunta que um investidor faz para nós? Quem é o CTO? O que é a palavra CTO? O CTO é quem é o programador-chefe dessa startup. E geralmente esse programador-chefe, ele tem uma pequena participação societária na empresa. Quer dizer, ele se torna programador e já se torna sócio também, já se torna empreendedor ao mesmo tempo. Porque esse programador, a gente não quer que ele saia da empresa. Então a gente amarra ele, dando uma participação societária, ele tem uma vida longa. Então até quem faz investimento fica muito mais tranquilo, não é alguém que vai deixar ali o código-fonte, vai deixar toda a base de programação e vai embora. Porque ele também ele tem a sua pessoalidade, está com o nome junto na sociedade da empresa. Então, olha só que coisa interessante. Por isso que construir projeto social inteligente, eu sou muito partidário, Peters, da tecnofilantropia. O que é isso? É você fazer a filantropia desde que a pessoa se torne um autossuficiente amanhã, incluído socialmente, e ali para eu simplesmente olhar aqui de baixo e aplaudir o sucesso dessas pessoas. E não tornar pessoas dependentes de nós para o resto da vida. Isso é um aprisionamento mental, é um aprisionamento social. Nós precisamos transformar pessoas realmente incluídas no mercado. Por isso que eu abraço esse projeto social e peço apoio às pessoas que tiverem essa parcimonia, que tiverem esse cunho social, entenda que um projeto desse faz sentido para os demais empresários que estão me ouvindo. Eu estou aí realmente correndo a sacolinha pedindo ajuda para esse projeto lá em Paraisópolis, em São Paulo. Bom, conheço esse projeto e convido todos a participarem. É um projeto também que não é só social, né? Ele pode ser um projeto onde você pode encontrar recursos humanos para o seu próprio negócio, né? Sem dúvida. Então você ajuda a capacitar as pessoas que podem se tornarem seus grandes colaboradores. Então acho que tem também essa troca, né? Esse tipo de moeda que você pode considerar também nesse projeto, não é isso? Sim, nós temos que entender o seguinte: nós temos que transformar a vida das pessoas e alocá-las em algum lugar. Posicionar as pessoas em algum lugar. Por que eu defendo muito hoje, claro, essa profissão que é o que nós estamos fazendo lá em Paraisópolis? Claro, se muitos que se formarem lá quiserem trabalhar na minha empresa, ou na empresa dos apoiadores, que forem para apoiar esse projeto, que vai ter a plaquinha dentro da sala de aula, uma placa grande lá de todos os apoiadores, sei lá, o Ninter, Lion Startups, bancos aí Banco, que hoje Bradesco, muito, né? BTG, sei lá o que. Claro que a gente vai pedir que essas pessoas priorize o convite desses apoiadores, é óbvio. Mas primeiro que eu parto do seguinte princípio: pessoas são livres. Os principais valores da minha empresa: pessoas, gestão, estratégia e estrutura. Pessoas, a gente tem que começar a se relacionar com as pessoas dizendo para elas que elas são livres. Olha, eu sempre digo, alguém para andar comigo, ele tem que andar porque ele quer andar, e não porque ele está amarrado em contratos comigo. Então eu digo o seguinte: olha, claro, eu gostaria de pedir que as pessoas que se formaram lá dentro da própria Lions Dev, nem os que estão dentro da Lions Dev, eles não têm nenhum contrato de fidelidade comigo. Se eles se formaram no meu curso e falaram assim: Zé, muito que bem, você foi muito bom, foi generoso comigo, mas eu vou trabalhar no concorrente. Eu não vou fazer nada. Vou criar algum sentimento ruim por ele? Não. Porque a minha bondade não faz ninguém refém. A partir do momento que eu deixo as pessoas atreladas a mim,
Então não é bondade. Então não é um projeto social. Então eu estou fazendo as pessoas reféns de mim. Claro que eu peço que se as pessoas se sentirem bem em continuar andando comigo, ou no caso de Paraisópolis, andar do lado dos nossos apoiadores, é uma questão até de consciência do aluno em se preparar e ajudar e se posicionar como um voluntário dessas empresas que estão apoiando o projeto. Isso é óbvio, é quase que uma lógica. Mas isso não pode fazer ninguém refém das nossas empresas. Isso sim é fazer o bem sem olhar a quem. Nós tínhamos conversado aqui antes do programa sobre algumas pautas e surgiu aqui uma delas a inovação, né? Inovação e sustentabilidade, inovação no empreendedorismo. Pode nos falar um pouquinho sobre inovação e tendências? Vamos lá. Nós precisamos entender hoje que a inovação ela tem que ter um cunho, primeiro, de transformar coisas. Eu sempre digo que a inovação que ela muda comportamentos é uma das melhores que existe. Uma inovação que gera facilidade para as pessoas é uma das melhores que existe. Uma inovação que muda conceito é o grande negócio. Que transforma a vida de pessoas, melhor ainda. Então nós temos que entender que a inovação não está exatamente na tecnologia. Está nas coisas. O que nós temos que entender é que a tecnologia é usada para gamificar, para robotizar as coisas onde nós criamos. Hoje, como eu disse anteriormente, a sociedade, o ser humano está andando de mãos dadas com o robô. Então nós temos que gerar facilidade para as pessoas. Hoje, mais de 1000 profissões desaparecem diariamente. Isso é estatística. Diariamente no mundo. Mais de 1000 profissões. Porque os robôs estão tomando conta disso. Claro que surge também milhares, centenas de novas profissões todos os dias. Isso faz parte da nossa história. Porque coisas diferentes são construídas. Agora, nós precisamos sempre analisar o comportamento das pessoas. Hoje nós falamos muito sobre ChatGPT. Um programador, por exemplo, que levava 15 dias para fazer uma semana para fazer um código. Hoje ele faz em horas. Porque o ChatGPT ajuda ele. Mas o chat vai substituir o programador. Não. O chat ele é uma programação de coisas. Ele nunca vai substituir a mente humana. Ele vai compilar as mentes humanas. Uma somatória de mentes humanas de tudo que já foi somado. Mas ele está facilitando a vida. Mas qual que é o problema? Vai ter mais tempo para que o programador deixe de ser hard skills para ser soft skills. Ele deixa de ser técnico para ser um criador. Qual que é o problema disso? Está acelerando o projeto da humanidade. Hoje falamos sobre Machine Learning. Machine Learning é o chamado tecnologia cognitiva, aquela que aprende por si só. Mas quando falamos de aprender por si só, não é assim. Elas são programadas para ler neste ponto, ou neste ponto, ou neste ponto, ou neste ponto. É assim que funcionam as coisas. Agora, como que nós, empreendedores, vamos transformar as coisas? Quando nós ficamos olhando a habilidade e a capacidade das pessoas em se transformar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Na década de 90, quando chegou o celular no Brasil, quando chegou no Brasil o celular, lá na cidade do interior, em Telêmaco Borba, onde eu morava, nós éramos em 3 amigos, os 3 patetas, Oséias, Gomes, Edmilson e Fabiano, 3 amigos. Disseram assim, olha gente, lá em tal loja, quem correr e fizer as inscrições, daqui 90 dias vai tirar os primeiros celulares. Nós, que é muito jovem ainda, querendo como diz a minha filha, se mitidar, né? Se mitidar. Essa palavra não existe, mas vamos lá. Fomos lá e fizemos a inscrição. Bom, chegou os primeiros celulares em Telêmaco Borba. Botamos o celular na cinta. Aí nós viramos meeting coffee. O que é meeting coffee? Meeting coffee é quando uma tecnologia depende da outra para que ela exista. Um exemplo bem claro disso é o fax. Imagina a primeira pessoa que comprou o fax no Brasil. Para quem que ele passaria um fax no dia seguinte? Complicado, né? Eu tinha que correr lá e dizer assim, Peter, compre um fax para que eu possa fazer o teste do meu equipamento. Quer dizer, é tão complexo que uma tecnologia depende da outra ainda, né?
É como nós vemos hoje, por exemplo, os carros ainda elétricos que estão com dificuldade de abastecimento. Ah, que bom, você vai de São Paulo ao Rio sem precisar abastecer. Por que estão divulgando hoje os carros? Porque ainda tem um pouco de meeting cofre aí, porque tem essa dificuldade quando para abastecer, fica 2 horas, tem que ligar o carro da tomada. Mas fique tranquilo, gente. A tecnologia, ela avança, ela se aprimora e vai chegar lá. Mas vamos voltar ao assunto. Aí, olha que doidura. Eu peguei o celular. Quando eu peguei um celular, eu botei na cinta, era um celular grande. Quando eu cheguei, é um tijolão. É um tijolão, assim. Quando eu cheguei dentro do banco, eu era gerente de negócios do banco, antigo banco. Já era Bamerindos ou já era HSBC, EDSBC, não me lembro mais, mas era um dos 2 bancos ainda. Quando eu cheguei ali, as pessoas começaram a olhar para mim com estranheza. Eu fui ficando vermelho, eu senti que meu rosto queimou. Eu fui ficando vermelho, assim, esquentou o meu rosto. Eu tirei o meu celular, botei na gaveta. Resultado, nós ligávamos entre nós 3 durante muito tempo. Ô, Edmilson, onde você está? Ô, Fabiano, onde você está? Aí, rapaz, eu podia ligar para telefone fixo. Mas era tão retrógrado, era tão patético ainda essa tecnologia, que quando foi um dia, eu escutei um grito da minha tia, da minha falecida tia, onde eu morava com ela, lá em Telêmaco Borba. Oséias, Oséias. Falou, minha tia, o que foi? O que é isso, rapaz? Olha essa conta de telefone. Olha que doidura. Quando eu ligava do meu celular para o telefone fixo da casa da minha tia, eu pagava, porque eu estava ligando, mas ela que recebia também pagava. Tarifa dupla. E isso era muito doido. Aí eu achando que só eu estava pagando. Minha tia me deu uma bronca danada. Então você veja só. Agora, a tecnologia foi se desenvolvendo, porque alguém está sempre prestando atenção no comportamento humano. Se alguém ligar hoje no teu celular, hoje o que menos a gente faz é atender telefone. A gente trabalha só por rede social, só por WhatsApp. Eu, por exemplo, não gosto que alguém me ligue. As pessoas têm que mandar uma mensagem, Zé, que hora eu posso te ligar? Porque eu estou sempre ocupado. Eu estou sempre em reunião. O WhatsApp já faz agenda, né? Então, o celular hoje, que a função o core principal do celular era ser um telefone celular, como se fosse uma célula em você, né? Por isso que é o nome de celular, que você podia atender e falar com as pessoas onde você estava. É o que menos ele faz hoje. É uma ferramenta de comunicação. É o que menos ele faz hoje. É o que menos ele faz hoje. Então, a inovação, nós temos que sempre estar aberto a pensar em coisas, em criar coisas. Eu sempre digo que essa geração nova, a geração Z que está chegando aí, é uma geração que está tendo muita dificuldade de se comunicar. Por quê? Porque o brasileiro passa em torno de 5 horas por dia em frente sobre as suas redes sociais, em frente à internet. Isso é muito tempo. Então as pessoas passam muito tempo falando com o robô, se comunicando menos com pessoas diretamente. Então, esse mundo precisa mudar a forma de se comunicar. E nós, como empresários, hoje, precisamos entender qual é o novo jogo do cenário. Por isso, mudar as comunicações do mundo é muito importante. Por isso que eu digo que andar de mãos dadas com os robôs, os autosserviços precisam se aprimorar e muito, porque ainda, para mim, é muito patético, é muito ruim os serviços, os autosserviços que tem por aí ainda. Eu acho que em qualquer lugar de ambiente nacional hoje, ao fazer um cadastro, você não precisaria colocar mais do que o teu nome, o teu CPF, para que ele preencha tudo o resto automaticamente. Já visto, nós temos todos esses dados em nuvem já. Quer dizer, o autosserviço não é muito ruim no Brasil. Mas, enfim, tudo isso vai se aprimorando, porque o inconformismo está fazendo as pessoas fazer isso. Agora, o que nós precisamos entender todas as vezes que nós vamos criar tecnologia, criar inovação, a palavra inovar, nós precisamos entender de propósito. O que é propósito, Peters? É eu oferecer para você algo que faz sentido para mim. Voltando ao meu livro novamente, no livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos, em Colossenses tem um texto da Bíblia que eu nunca gostei muito dele. Diz assim, né? E tudo foi criado por ele e para ele. Algumas vezes eu olhei para aquilo e falei, mas parece que Deus é um pouco exclusivista com as coisas, né? Não é assim? Não. Isso fez sentido para mim quando eu estava em Muro Alto, em uma mentoria o ano passado. Eu cheguei, quando sentei, era palestra invertida, e a pessoa me fez uma pergunta. Oséias, como construir uma franquia de sucesso? Eu olhei para a pessoa que me fez a pergunta e disse, só ofereça para as pessoas aquilo que faz sentido para você. Quer dizer, o que Deus fez?
Deus primeiro criou o mundo para ele. O dia que fez sentido para ele, ele convidou nós para fazer parte desse show chamado Universo. Então, é entender de propósito. É a coisa mais importante para quando nós entendemos realmente de propósito, de como transformar a vida de pessoas, daquilo que faz sentido para nós. Aí sim nós vamos falar de inovação todos os dias. Porque querer criar coisas, negócios, business, vendendo coisa para as pessoas que nem a gente propriamente compra, desculpe, gente, o mercado não é tolo, o mercado não é bobo. Eles têm a mente bastante aguçada, mesmo não tendo muita percepção disso. Mas eles sabem aprovar as coisas que são boas e descartar aquelas que não são tão boas assim. Isso é inovação. Bem, Oséias Gomes, nós tivemos aqui momentos importantíssimos, né? Conhecendo um pouco da tua história, conhecendo um pouco dos teus livros, né? Conhecendo um pouco dos teus projetos sociais, agora falando um pouco sobre inovações e tendências. E a gente vai concluir essa nossa conversa hoje, mas sem antes não deixar de ouvir você, né? Ouvir um pouquinho da sua mensagem que você tem a nos deixar, porque foi um prazer estar aqui com você, primeiro quero dizer isso, e segundo, você nos deixou um legado, uma história aqui que deve ser concluída com chave de ouro. A sua mensagem, então, para a gente concluir. Quero agradecer aqui a todo o teu público, a todos os telespectadores que estão participando conosco nesse momento. Espero ter contribuído para o elevo do crescimento de todos vocês. Agradecer a você, agradecer o Grupo Uninter, né? Conheci o Picles há mais de 20 anos atrás, que estava iniciando esse projeto. É louvável a grandeza que ele se permitiu como ser uma instrumentalidade por Deus aí para que transformar a vida de quase 1 milhão de pessoas que já foram transformadas pela Uninter. E dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que sejam firmes e constantes nos seus ideais, nos seus projetos. E a coisa mais importante nos dias da atualidade, quero deixar como mensagem aqui, é desaprender. É desaprender. As pessoas procuram muito aprender. Só que quando a gente procura aprender, mas não está vazio de si, o que acontece com a gente? A gente lê 10 livros, 100 livros e tem os mesmos comportamentos. Vai em 100 palestras e tem os mesmos comportamentos. Precisamos nos esvaziar do nosso eu, tirar o nosso ego, nossa vaidade, para permitir que conhecimentos novos cheguem até nós. Porque as pessoas estão desejosas em nos ensinar. Vamos trazer como exemplo o próprio Cristo. A Bíblia diz que Cristo, quando desceu à terra, esvaziando-se de si mesmo para receber a natureza humana. Ele não precisava fazer isso, mas ele entendeu que para que ele começasse uma nova história, para que ele aprendesse algo novo, que era a natureza humana, ele precisava se despir daquilo que ele já tinha. Então, esvazie você também de si mesmo para poder criar uma natureza nova, conhecimentos novos, skills novos, e que você possa transformar a tua vida e a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Prazer, e volto sempre. Vamos ter novos programas aqui para falar sobre esses assuntos tão importantes para todos nós, tão relevantes. Muito obrigado pela sua participação. Salas de Visitas volta sempre com novas pautas, novos convidados. Obrigado.